falando especificamente do imposto de renda da pessoa jurídica, você pode, na sua empresa, ser tributado por um modelo que a gente chama de lucro real, que funciona de um jeito, eu já vou explicar, por um outro modelo que chama lucro presumido, que tem uma regra diferente, e por um terceiro modelo que chama simples. Acho que vocês talvez já tenham ouvido falar desses 3 diferentes modelos. Primeira regra falando do simples. Só pode optar pelo simples aquelas empresas que têm uma receita bruta anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Então, se a sua empresa tem até 3 milhões e 600 mil reais, você pode ter condição de optar pelo simples. A segunda regra que eu quero compartilhar com vocês é para o lucro presumido. Só podem optar pelo lucro presumido empresas que tenham uma receita bruta de até 78 milhões de reais por ano. Já é uma receita um pouco maior, 78 milhões de reais por ano. Quem tem uma receita maior do que 78 milhões de reais por ano tem obrigatoriamente que usar o lucro real. Então, explicado essas regras, Andréa, vale a pena agora contar um pouquinho qual é a diferença de cada um desses modelos, né? Então, primeiro no simples. Fazer um comentário aqui. Muita gente acha que o simples é o último biscoito do pacotinho, que a melhor coisa que tem no mundo é o simples. Às vezes o simples é muito bom de verdade, mas antes até de explicar como ele funciona, eu quero dizer para você que ele nem sempre é o modelo mais econômico. Ele às vezes é mais fácil, o próprio nome já diz que ele é simples, né? Então às vezes ele é mais fácil de controlar, mas existem casos em que você na sua empresa pode, optando pelo simples, estar pagando mais imposto do que por outro modelo. Então você tem que fazer essa conta com a ajuda sempre de um contador, tá bom? Mas vamos lá, como é que o simples funciona? O simples, dependendo do tipo de atividade que você exerce, ele tem uma tabela e aí você pega o faturamento que a tua empresa tem, acha o percentual de imposto que você tem que pagar naquela tabela e faz o recolhimento. Por isso que ele é muito fácil. Você pega o total das suas receitas brutas das notas fiscais que você emitiu, vê na tabela qual é o percentual, multiplica um pelo outro, achou o valor do imposto para pagar, paga todo mês. E aí vai ficar tranquilo com relação ao simples. Já no lucro presumido, ele tem um formato um pouco diferente. Eu não vou dar nenhum percentual, André, do simples, porque são muitos. Para você ter uma ideia, dependendo das combinações, a gente pode chegar a 81 tipos de tabelas diferentes do simples. E aí cada tabela tem 18 faixas de percentual, então você faz a conta. Aí são centenas de possibilidades de percentual, não dá para falar todas aqui para você. Já no lucro presumido, dá para eu te dar algumas ideias com relação a isso. O lucro presumido ele raciocina da seguinte maneira: ele, como o próprio nome diz, ele presume que de cada nota fiscal que você emite aí na sua empresa, um pedaço é lucro. E sobre este lucro que é presumido, que não é real, né, que é um lucro presumido, fixado pelo governo, você paga um imposto de renda. Como é que são esses percentuais? Deixa eu te contar. Se você presta serviços, qualquer tipo de serviço que você executar na sua empresa, o governo presume que o teu lucro será de 32% do valor da nota fiscal que você emitiu. Então, se você emitiu uma nota de 10 mil reais, 3.200 reais o governo entende que serão tratados como se fossem lucros. Sobre esses 3.200 reais, você tem que pagar um imposto de renda. O imposto de renda tem duas possibilidades, é difícil, viu? A gente quer simplificar, mas às vezes não dá, viu, pessoal? Primeira possibilidade, 15% de imposto de renda. Então, a primeira possibilidade, você paga 15% de imposto de renda sobre 32% da sua nota fiscal. Tá dando para entender? Então, eu pego a nota fiscal, multiplico por 32%, multiplico por 15%, vou achar o resultado de imposto de renda que eu tenho que pagar. Para simplificar esta conta, dá no mesmo eu pegar o valor da nota fiscal e multiplicar por 4,8%. Então, no lucro presumido, para quem é prestador de serviço, a alíquota de imposto de renda mínima é de 4,8%. Estou falando que é mínima, porque conforme o teu faturamento vai crescendo dentro do lucro presumido, esta alíquota pode subir, então ela vai ficar entre 4,8%, que é a mínima, até 8% de imposto de renda, sobre o valor da nota fiscal de serviço que você emitiu. Para quem é prestador de serviço, como é que funciona a questão do imposto de renda? Perdão, para quem é vendedor de mercadoria, né? Então, se você fabrica e vende as suas mercadorias, ou se você compra e revende, se você está no comércio, indústria e comércio, tem um percentual diferente de presunção de lucro. Ao invés de 32%, o governo entende que quando você vende um produto que você fabricou, ou quando você vende uma mercadoria que você comprou, o teu percentual de lucro é de 8%. E aí a conta fica assim: eu pego o valor da nota fiscal de venda, aquela nota fiscal de venda que você emitiu, sem IPI, se você é fabricante o IPI não entra nessa conta, então eu pego só o valor das mercadorias que estão sendo vendidas, multiplico por 8%, que é o percentual que o governo presume que você vai ter de lucro, e o resultado disso eu multiplico por 15%, que é a alíquota mínima de imposto de renda. Daria no mesmo se eu pegar o valor das mercadorias da tua nota fiscal de venda
e multiplicar por 1,2%. Com isso eu já acho diretamente o valor do imposto de renda a pagar. Esse é o imposto de renda mínimo que você vai pagar, tá bom? Porque como eu contei, conforme o teu faturamento vai crescendo, tem uma regra de adicional de imposto de renda. O teu imposto de renda começa com 1,2% sobre o valor de cada nota que você emite e pode chegar a até 2% do valor de cada nota que você emite. Então fica nessa faixa de 1,2% até 2% de imposto de renda. Isso para quem está no lucro presumido, então. Vamos fazer um resumo para ver se eu expliquei direitinho. Prestação de serviço no lucro presumido paga entre 4,8% e 8% de imposto de renda. Para quem está no segmento de indústria ou de comércio, no lucro presumido, vai pagar entre 1,2% e 2% de imposto de renda.